Alguém quer ouvir Deus falar? Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 39. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim cumpriu tudo, segundo a lei do Senhor. Voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo os costumes da festa. E terminando aqueles dias, ao regressar, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem saberes seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram a caminho de um dia e o procuraram entre os parentes e conhecidos. E não os achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam-o no templo, sentado no meio dos doutores, e ouvindo-os interrogou. E todos que ouviam se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Amém? Meus amados, um culto voltado à palavra. E pregar é diferente de ensinar. Existem bons pregadores que não são bons ensinadores. E existem bons ensinadores que não são bons pregadores. E você pregar, ensinar é uma virtude de alguns. Então a nossa responsabilidade hoje ela aumenta. Ainda bem que o tempo é bem pouco, né? Dá para a gente correr aqui e já passar para quem é de direito. Amém? Meus amados, o livro de Marcos é conhecido como o livro do Filho do Homem. Marcos, ele retrata a humanidade de Jesus, na sua forma humana de viver, fala do nascimento de Jesus e também fala da sua aparição aos 12 anos. Só Lucas registra isso. Uma vez por ano existia a festa da Páscoa em Jerusalém e Maria, José e a família vai para essa festa e na volta eles perceberam que Jesus não estava ali e eles voltaram para Jerusalém e tiveram uma surpresa, pastor. Jesus estava no meio dos doutores falando. Falava com sabedoria, e diz a Bíblia que os doutores da lei se maravilharam com a sabedoria dele. E aí diz assim o texto: e o menino crescia cheio de graça e de sabedoria. Jesus, com 12 anos, ele já sabia quem ele era. E também já sabia da sua chamada. Jesus já sabia quem ele era e também sabia da sua missão, para que ele veio à terra. Quando a mamãe perguntou: por que você não está com a gente? Por que você não foi embora com a gente? Ele disse para ela: tu não está vendo que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Numa linguagem mais clara.
Maria teve que ouvir isso e entender que Jesus estava falando pelo próprio Deus. Não era uma resposta de mal educação à sua mãe. Ela disse, ele está falando como Deus. Então Jesus sabia quem ele era, da missão que ele tinha e o que esperava para ele. Jesus só tinha 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Um menino de 12 anos, para nós hoje é um adolescente. E o que se espera de um garoto de 12 anos? Um menino de 12 anos, ele já tem a sua personalidade e caráter formado. Já sabe o bem e o mal. Já sabe o caminho do céu e o caminho do inferno. Já sabe mexer no celular. Aliás, não, no celular já sabe muito antes, né, pastor? Hoje as crianças de 6 anos já pega o celular, vira de cabeça para baixo. Coisa que a gente, às vezes, não sabe fazer. O menino já sabe fazer. Então, um jovem com 12 anos já tem a sua mentalidade, já tem o seu caráter, a sua vida formada, já sabe tomar até algumas decisões da sua vida. Eu me lembro que com 12 anos de idade, eu comecei a fazer a obra de Deus. E naquela época, pastor, eu tenho, né, dom de profecia. Eu lembro-me que um dia eu saí lá de trás, vim no altar, coloquei a mão na cabeça de um pastor, entreguei uma profecia, o pastor chorou, a igreja recebeu aquilo, cantava na igreja. O culto que eu não tinha oportunidade, eu chorava o culto inteiro. Eu lembro-me que com a idade de 7 anos Jesus batizou meu irmão com o Espírito Santo e eu não fui batizado. Aquele dia foi o pior dia da minha vida. Eu não fui para casa, eu dormi no banco da igreja e eu disse, eu só vou embora quando Jesus me batizar com o Espírito Santo. Aí passou um ano ainda para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Quase eu caía de cima da galeria. E ali eu já comecei meu ministério com aquela idade. Então, o que a gente aprende aqui? Jesus tinha 12 anos, já sabia quem ele era e já tinha total convicção da missão que lhe esperava. Só que, imagina se Jesus dissesse assim para a mãe dele: manhã, sabe de uma, eu já estou preparado. Eu já preguei por doutores, agora ninguém me segura. Já estão me elogiando aí, sabe? As pessoas estão dizendo que eu já estou pronto, então agora eu vou começar o meu ministério. Se Jesus começa o ministério dele com 12 anos, talvez a concretização do seu ministério até a cruz, ele não chegasse. O que é que Jesus fez aqui? Jesus estava pregando por doutores, tinha conhecimento. As pessoas ficavam estuteantes com suas habilidades. Então Jesus podia pensar assim: eu já estou pronto, eu vou começar o meu ministério. Mas Jesus soube conter a sua ansiedade para o tempo certo de Deus. Dos 12 até os 33 são 18 anos. Jesus ficou 18 anos esperando o momento certo de atuar no seu ministério. Pastor, no meu tempo não tinha internet como hoje. E eu sou bem sincero para dizer para os irmãos: se eu tivesse com 12 anos hoje e fosse como eu era com 12 anos naquele tempo, pode ter certeza, pastor, que no primeiro vídeo meu tinha 1 milhão de visualização. Porque hoje é assim. Imagina um menino de 12 anos, e aí eu pegava o microfone, eu pregava, eu pulava, eu entregava a profecia, e alguém, se fosse hoje, alguém dizia assim: já está pronto,
Aí, pastor, logo ia aparecer uma assessoria, né? E dizendo, vamos fazer o Instagram dele. Vamos assessoriar esse rapaz que ele vai longe. Aí já colocava aquele cartaz, agendas abertas. E eu com 12 anos, sem maturidade, sem saber de fato o que é o ministério, eu ia entrar nessa. Onde eu estaria hoje? Não sei. Podia dar muito certo, mas podia dar muito errado. Pastor Márcio, o senhor está dizendo que o senhor é contra as crianças pregar? Não estou dizendo isso. O senhor está dizendo que o senhor é contra as crianças cantar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que deve e pode. Pastor Exídio, o senhor há de concordar comigo? Puder, pode, mas de uma forma pedagoga, de uma forma inteligente. Uma vez alguém me convidou para pregar, aí manhã falou assim, não vai não, porque você não está pronto. Você pode pregar na sua igreja, você pode cantar na sua igreja, mas você ter um ministério hoje, meu filho, com 12 anos, é uma forma prematura. Você pode se perder, mas na sua igreja você pode cantar, você pode orar, você pode pregar, pode fazer a obra de Deus. Então Jesus soube conter a ansiedade, mesmo sabendo que estava não pronto, mas que a graça de Deus estava sobre ele e que ele podia ir muito longe. Jesus soube conter a sua ansiedade. Observe isso. O tempo da preparação deve ser maior que o tempo da exposição. Repete comigo, diga, o tempo da preparação deve ser maior que o tempo da exposição. Jesus ficou 18 anos se preparando para 3 anos e 6 meses de ministério. Jesus não ficou 18 anos se preparando para 30 anos de ministério. O que nós precisamos entender, que quanto maior é a preparação, menor é a exposição. As pessoas estão mais preocupadas hoje com a exposição do que com a preparação do seu ministério. A exposição é bom. Nós estamos vivendo uma geração, pastor, é a chamada geração que tem uma alegria nos pés, sabe? Que não espera a preparação, já quer ir logo para a exposição. E eu sempre falo que nós, que já temos mais tempo no ministério, nós estamos abertos. Esse ministério aqui está aberto para a geração que está chegando. Está aberto, vocês podem vir. Só que se você vai receber os netos em casa, o que é que você faz? Você ajusta a casa para receber os netos. Você move aqui, move ali, mas vai ter algum lugar da casa que vai ser impossível de mexer. Não tem como. A gente ajusta aqui. Nós estamos ajustando a casa para a geração que está chegando. Mas tem pilares na casa que a gente não pode mudar. Quando eu falo de pilares, eu falo de princípios, de valores. Quem está chegando agora, por mais empolgado que está chegando, mas fique sabendo que antes de você chegar, Deus já levantou uma geração de homens comprometidos com a sua palavra. E aí quando eu falo, pastor, de exposição, eu me lembro daquele jumento que Jesus montou, e a gente também lembra dele. Quando Jesus chegou em Jerusalém, alguém teve uma ideia genial, pegou o jeguinho, colocou na entrada da cidade, Jesus, monta no jegue para entrar na cidade. E vai Jesus montando no jegue, e o povo gritava, Hosana que vem em nome do Senhor, e pega, e de repente, alguém teve uma ideia genial, tirou uma roupa de púrpura que só usava a nobreza, e aí agora, aquela roupa, aquela pessoa tirou para dar para quem?
para Jesus, era um presente para Jesus. Mas eu acho que não deu certo e caiu no chão. E aí tu já pensou se aquele jumento e roupa de púrpura só usava a nobreza? Já pensou se o jumento pisasse naquela roupa de púrpura e a mente do jumento abrisse? Já pensou? E levar o jumento carregando Jesus. Alguém jogou a púrpura, o jeguinho pisou, a mente do jegue abriu. Meus irmãos, o que aquele jegue ia naquele dia fazer, só Deus ia saber. Quando chegou no fim da cidade, Jesus desapiou do jegue. E alguém perguntou: Senhor, e o jumento? Jesus disse: acabou. O ministério mais rápido da Bíblia foi o do jumento. Começou na entrada da cidade e acabou na saída. Aí Jesus desapiou do jegue e o povo aplaudindo. E aí o jumento foi para casa e disse: Maninha, eu estou famoso. Hoje a minha exposição foi boa, mano. O que foi, filho? Carreguei Jesus. E as pessoas me aplaudiam. Jumento famoso. E foi agonia. Foi uma exposição, manhã. Não tem noção. E foi, meu filho, foi. E amanhã eu vou levar a senhora comigo lá na rua, onde eu amei com Jesus. Vai ser aplauso e levar o jumento agora. Só que ele vai sem Jesus. Quando o jumento chega lá, já sabe, né? Cadê Jesus? Está aqui não. Então sai. Vai, gente. Não. É porque ontem você esteve aqui com Jesus. Nós temos que entender que sem Jesus a gente não é nada. Você canta, você prega, Deus te usa, é porque Deus está com você. Se Jesus sair, acabou. Glória a Deus. Aleluia. Agora o jumento voltou sem Jesus. Meus irmãos, foi só problema. Tira esse jegue daqui. Enquanto o jumento ia com Jesus, era aplaudido. Lá vai. Só que Jesus estava montado no jumento. Jesus saiu, acabou. Tem gente que é assim, pastor. Ele é humilde, ele começa crente, fiel. E alguém de repente joga uma púrpura, ele já começa a dizer: opa, agora eu sou bom. Agora ele começa a se engrandecer. E ele se esquece que a glória é de Deus. Levanta a mão, deixa eu profetizar. A glória é de Deus. Quem levantou foi Deus. Então adore, porque a glória é dele. Aleluia. Aí agora, já chegando no fim da mensagem, eu sempre falo, pastor Isidro, que o ministério ele precisa ser consistente. Consistente. Um rapaz falou para mim assim: eu sou pastor. Eu digo: mas eu nunca fui ungido. Eu digo: pô, não é pastor. Não, mas Deus falou. Mas Deus falou como? Como é isso? Deus falou? Mas como? Não. Deus falou: ó, tu agora é pastor. Eu digo: não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia mostra presbítero Tito, a separação dos diáconos. E eu sempre falo que a unção. Davi ficou 15 anos. Ó, Davi recebeu a unção, mas não foi rei. Esperou 15 anos para ser rei. Paulo, depois que foi batizado, salvo, ficou 3 anos. A unção não quer dizer que você está pronto. A unção é um processo de preparação para o seu ministério. Eu me lembro, pastor, lá no sertão da Bahia, eu fui missionário cerca de 10 anos no sertão. Eu tinha 18 anos quando eu fui para o campo missionário. E a minha primeira experiência com missões, eu fiquei 2 anos no sertão, 2 anos pregando, para que a primeira pessoa aceitasse Jesus na igreja. Pastor Exílio, não era uma igreja, era uma igrejinha de roça, não tinha luz, não tinha água, uma igrejinha feita de palhoça, não tinha banco, tinha uns tamboretes, tinha uma mesa. E eu cheguei naquele lugar, e o pastor disse: olha, o teu campo missionário começa aqui. Quando você encher essa igreja, aí você pode ser pregador. Aí, meus irmãos, para quê? Eu fazia culto de manhã, de tarde, de noite, e eu queria encher a igreja, e nunca enchi essa igreja.
E eu fazia curso, chegava naquela igrejinha, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Não tinha ninguém. Eu cantava, eu orava, dava a bênção apostólica, fechava a igreja e ia dormir. Um dia eu disse: Deus, eu faço o culto daquela feira todo sábado. Levo a caixinha de som. Eu tinha uma caixinha desse tamanho assim, que aquela caixinha foi o diabo que me deu. Pensa numa caixinha perturbada. Quando eu ligava, ela ficava... Eu digo: sai, Satanás, dessa caixa. Fazia aquele culto, cantava, fazia o apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Ninguém. Eu digo: Deus não me chamou, Deus não me chamou. Eu estou aqui no campo missionário há 2 anos pregando, nenhuma alma aceitou Jesus. Não, Deus não me chamou. E um dia eu disse: Senhor, ou o Senhor me dá uma alma, ou eu vou embora, que eu não aguento mais cantar sozinho, orar sozinho, a igreja sozinho. Eu tenho 18 anos de idade, estou desde os meus 12 anos crescendo na obra, me envolvendo no teu ministério. Estou andando 22 quilômetros a pé para fazer um curso de teologia. E eu preciso que o Senhor faça meu ministério florescer. Eu fui fazer o culto e triste, cantei, toquei um violão, orei, perguntei: alguém para aceitar Jesus? Ninguém. E eu fiquei triste. Eu disse: Deus não me chamou. Não tem coisa pior para um ministério, porque ministério, ele precisa de florescer. Nem sempre o começo é bom, porque diz a Bíblia: o fim das coisas é melhor do que o princípio dela. Se a gente, obreiros, não tiver maturidade para entender isso, a gente permite que as pessoas nos frustrem. Mas rapaz, que pastor é aquele fraco? Que pastor é aquele? E a gente começa a entender que aquilo vai absorvendo aquilo. E nós carecemos entender que há o tempo de Deus para todas as coisas da vida. Aí eu lembro-me que eu disse: Deus, eu só quero uma alma. Eu fiz o culto, ninguém aceitou Jesus, e eu fui embora triste com a caixinha. Deus não me chamou. De repente uma moça começou a me olhar. Eu olhei para ela. Eu disse: como é seu nome? Ela disse: meu nome é Legião. Eu digo: é o cão. Pastor, eu nunca tinha expulsado um demônio na vida. Eu estava no campo missionário. Pastor, como assim? Eu estava no campo missionário. Eu tinha a chamada de Deus, mas eu estava me preparando para chegar onde eu estou hoje. Ninguém começou do jeito que está hoje. Ministério é estrada, é desafios. Se você quer ter uma vida boa, sossegada, não queira ser pastor, pelo amor de Deus. E eu lembro-me que olhei para a menina, ela disse que era Legião. Isso era cerca de meio-dia, finalzinho da feira. Eu fiquei até 5 da tarde, irmãos, orando: sai demônio, sai. E o diabo dizia que eu digo: sai, não sai. Deu um grito, o diabo saiu. Eu perguntei para a menina: você quer aceitar Jesus? Ela disse: eu quero aceitar Jesus. Quando aquela jovem aceitou Jesus, eu comecei a lembrar que eu estava orando e disse: Deus, ou o Senhor manda alguém para te aceitar hoje, ou eu vou abandonar a obra que o Senhor me colocou. Deus estava esperando de mim uma atitude para mudar a história do meu ministério. Deus só quer uma atitude de você, obreiro, uma decisão: Senhor, eu quero, eu vou lutar. Tu me chamou, então muda o cenário. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aquela menina aceitou Jesus. E eu lembrei, o pai dela chegou com uma corda e amarrou. Eu disse: por que o Senhor está amarrando sua filha? Eu disse: a minha filha, ela vive trancada no quarto há muitos anos, e hoje ela abriu a porta e fugiu, e a gente está procurando. Eu disse: Deus trouxe sua filha e já salvou e libertou. A menina disse: maninha, eu quero comer. A mãe disse: oxe, a minha filha não me chama de mãe, não me chama de pai, não conhece. Eu digo: Deus começou a fazer a obra. Quando eu fiz o apelo, pastor, novamente, aquela jovem aceitou Jesus novamente. O pai daquela jovem aceitou Jesus. A mãe daquela jovem aceitou Jesus. Ah, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Domingo eu fiz o primeiro culto, depois de 2 anos, com 10 pessoas, para a glória de Deus.
Aleluia. Então ministério é isso. É você. Um dia desse, um jovem, eu faço de tudo para desmotivar alguém que quer ser pastor. Oxente, pastor, e porque ou tem chamada ou não começa. Um menino falou: pastor, eu quero ser pastor. Eu digo: não quero não, meu filho, vai estudar, faça faculdade. Ser pastor não é bom não. Ser pastor é muita ingratidão, é muito sofrimento. A gente faz 100%, se não fizer um já não presta mais. Eu quero, então agora tu pode fazer. Já tem ciência do que é o ministério. E naquela época, pastor, eu enchia, irmãos, já vou encerrar, eu enchia a mão de folheto e saía 20 quilômetros de pé, carregando folheto. Enquanto eu não entregava os 100 folhetos, eu não voltava para casa. Um dia, eu estava no campo missionário e um fazendeiro estava assim na porta do curral. Ele olhou e disse: ô bichinho! Eu disse: o que é? É tu, vem cá. Quem é tu? Eu digo: eu sou missionário. Faz o quê? Eu digo: eu faço a obra de Deus. Toma aqui um folheto, Jesus te ama. Ele falou: rapaz, tu anda a pé aqui demais. Já te vi andando a pé aqui quase toda semana. Tu passa aqui 2, 3 vezes. Onde é que tu vai? Eu digo: eu não sei, eu vou pegar a palavra com 100 folhetos e só volto quando eles acabam. Ele falou assim: vem na fazenda que eu vou dar um presente para você nunca mais andar a pé. Pastor Exídrio. Entrei na fazenda do homem. Ele me levou no curral, tomei um copo de leite com farinha do peito da vaca. Almocei lá, uma buchada de bode com ele também. E foi uma benção. E ele falou: eu vou dar um presente para você. Aí entrou lá pro fundo e eu fiquei na frente da casa. Aí tinha 2 mobiletes. Quem lembra da mobilete? Quem lembra? Aquela moto foi o diabo que fez aquela praga. Quem já teve um negócio daquele sabe, trem. Aí tinha duas mobiletes, uma vermelha e uma branca. Aí eu digo: eu quero a branca, que eu não sou de esquerda, né? Eu quero a branca. Aí peguei assim a branca, tá. Aí ele disse: vem buscar. Aí eu disfarcei: vem buscar amanhã. E eu fui para casa. Vou ganhar uma mobilete. Aí no outro dia eu voltei cedo. Ele falou comigo assim: vamos no curral, que eu já amarrei. Eu digo: já amarrou? Disse: já. Eu digo: amarrou a moto? Como assim? Ele disse: não, é um jumento. Pastor. Eu digo: não, Jesus, eu não vou andar de jegue não tem como, Jesus. Ele falou para mim assim: Jesus andou de jegue. Eu digo: amém, eu quero jegue. Tá rindo? No dia que eu fui levar a Santa Ceia, pastor orou, eu fui levar a ceia. No inverno, o miserável do jegue caiu, irmão, apacou. Meu irmão. E eu: Jesus, de quem é esse jegue? Jesus, mata esse jegue, Jesus. Teu sangue tem poder, Jesus. Fiquei 2 anos pregando, montado no jegue.